No mundo existem muitas pessoas com inúmeras opiniões e visões de vida, mas embora as outras pessoas nos amem muito, elas podem acabar não concordando com o que a gente acredita. E mesmo que a gente ame muito outra pessoa, a gente pode acabar não concordando com o jeito em que ela leva a vida ou que ela vê as coisas. Saber opinar a sua opinião, sem invadir as outras pessoas, sem ser grosseiro, e também saber acolher opiniões diferentes de outras pessoas, pode acabar salvando as suas relações interpessoais. Hoje o tema do vídeo é como lidar com pessoas que têm opiniões diferentes. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês, e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quando a gente vai para a vida, que a gente vai trabalhar, vai estudar, vai viver, vai conviver com outras pessoas, a gente vê inúmeras visões de mundo, a gente vê pessoas com opiniões diferentes. Pessoas que estão de um lado da política, pessoas que estão de outro, pessoas cristãs, católicas, ateias, pessoas que aprovam o atual governo, desaprovam o atual governo, pessoas que acham que a forma delas fazer o macarrão é a forma correta e pessoas que acham que só ela sabe fazer um frango, por exemplo. E se a gente tem que lidar o tempo todo com pessoas de opiniões tão diferentes, e se ninguém tem uma opinião 100% igual a outra, então isso quer dizer que todo mundo já sabe conviver com as diferenças de opinião dos outros, não é verdade? Não, isso é uma mentira. Mesmo que a gente venha para esse planeta com a proposta de entender e ter compaixão com o nível de consciência da outra pessoa, para ter o aprendizado de lidar com vários tipos de opiniões e saber não se identificar e não julgar as outras pessoas, ainda é muito difícil a gente ver uma pessoa que não julga ninguém o tempo todo. E é muito difícil a gente ver uma pessoa que consegue acolher a opinião da outra pessoa, mesmo que essa opinião não seja igual a dela. Ainda é difícil para todos nós, que ainda não aprendemos tudo, que a gente consiga entender quando outra pessoa tem uma opinião diferente da gente. E como a gente lida com essa pessoa, como a gente convive com essa pessoa pacificamente. Principalmente porque a gente vive numa sociedade em que tudo é muito dividido em grupinhos. Então a gente tem o nosso núcleo familiar, e o nosso núcleo familiar, ele além de ser um grupo sanguíneo, muitas vezes ele guarda também crenças, ele guarda valores. Então dentro da nossa família, todas as pessoas daquela família, elas comumente guardam os mesmos valores, têm a mesma opinião sobre as coisas. E aí a gente vai, por exemplo, estudar quando a gente é menor e a gente convive com grupos de amigos que pensam de determinada maneira. Isso faz parte da afinidade. As pessoas se afinizam por terem a mente igual, por pensarem em ver as coisas da mesma forma. Só que a sociedade, ela de uma certa forma, ela deturpa isso pra gente. E começa a passar como se a qualquer momento que outra pessoa ou outro grupo der a sua opinião e essa opinião for contrária à nossa, isso quer dizer que ele é uma ameaça ao nosso grupo. Então, por exemplo, a gente tem o nosso núcleo familiar e o nosso núcleo familiar pensa de uma determinada maneira. E se outra pessoa ela vem com uma opinião oposta, a gente tende a se sentir muito ofendido. A gente sente aquilo como um ataque e já começa a querer se defender para poder mostrar para outra pessoa que a gente está certo e que ela está errada. Então, a todo momento é endossado esse comportamento de desqualificar a opinião das outras pessoas e de se arraigar, se conectar demais às suas crenças, de forma que as suas crenças digam a respeito de quem você é e que as suas crenças façam parte da sua identidade. Então a gente tem as nossas crenças, os nossos valores e as nossas opiniões
tão ligadas, tão conectadas com a nossa identidade, que quando outra pessoa ela vem e expressa a opinião dela, que muitas vezes não é igual à nossa, a gente acaba vendo aquilo como um ataque à nossa identidade, um ataque a gente, e a gente tende a defender e atacar a outra pessoa para que ela mude de opinião. Como que a gente acaba desqualificando as relações, as conversas que a gente tem com as outras pessoas, as opiniões que elas têm? Quando, por exemplo, uma pessoa está contando uma coisa que é a visão dela, ela em nenhum momento está lhe falando que você tem que acreditar, ela apenas está contando um caso ali da vida dela e falando a opinião dela, e você corta aquela pessoa e você fala que ela é burra, que ela não está entendendo direito as coisas, que ela não vê as coisas de verdade, que ela vê uma mentira, que ela deveria aprender mais, aprender com você. E aí você corta o raciocínio daquela pessoa, a linha de raciocínio dela, que não foi nem completa, nem concluída ainda. E você corta essa linha de raciocínio e você começa a falar para essa pessoa. Você não deixa a pessoa se expressar. Essa é uma desqualificação que a gente costuma fazer muito ainda e que a gente vê muitas pessoas fazendo. Então, em uma conversa, uma fala, de repente a outra corta. E já começa a falar que a outra tá errada, já começa a se defender, a se justificar o tempo todo. Outro tipo de desqualificação é, por exemplo, quando a pessoa ela tá ali, por exemplo, desabafando, falando com você sobre o assunto, falando da opinião dela, e você começa a cortar essa pessoa, começa a falar sobre os seus assuntos, sobre a sua visão, você acaba interrompendo a linha de raciocínio daquela pessoa, e você começa a falar sobre você, sobre o que você acha, sobre o que você acha que tá certo, que tá errado, e você não deixa a outra pessoa concluir. Então, nesse momento, você corta a pessoa e você desqualifica a visão dela, porque nesse momento você acredita que sua opinião vale mais a pena que a opinião dela. Então, nesse momento, você corta, você acha que a opinião dela não tem fundamento, e você está invadindo o espaço dela, não deixando ela se expressar. Outro tipo também de desqualificação da visão do espaço do outro é quando a gente vai falar para alguém, dar um palpite, falar a nossa opinião, mas primeiro, a pessoa ela não solicitou o nosso palpite, ela não solicitou a nossa opinião. Segundo, a gente não perguntou para essa pessoa se ela queria a nossa opinião sobre esse assunto, a gente não foi generoso, não foi gentil, a gente já chegou falando para a pessoa, mas a gente nem perguntou se ela precisava. E além do mais, o mais extremo disso é quando, além de não perguntar se a pessoa ela quer a nossa opinião, a gente ainda acaba falando de forma grosseira para outra pessoa e acaba falando num tom de mando. Então é como se a gente quisesse controlar a outra pessoa e falasse que ela deveria fazer aquilo daquele jeito porque a gente acha que é o certo. Então, nesse momento que a gente está ali jogando os nossos problemas pessoais na outra pessoa, a gente também está desqualificando a visão da outra pessoa. Porque a gente ignora que aquela pessoa ela pode ter uma própria visão sobre as coisas. A gente acha que aquela pessoa, qualquer que seja a visão que ela tenha, é menos importante do que a nossa visão. E que a gente tenha a verdade absoluta e que a outra pessoa ela tem que acatar a nossa visão sobre as coisas. Então perceba, essa cultura de desqualificar a opinião das outras pessoas tem tantas raízes na nossa sociedade que a gente faz essas coisas de automático e a gente não percebe que a gente está invadindo a outra pessoa, que a gente não está sendo gentil, que a gente não está sendo generoso, que a gente está sendo rude, grosseiro. Porque a gente está habituado a falar por cima das outras pessoas, a achar que a nossa opinião é melhor que a dos outros. Então muitas vezes você vai conversar com alguém, vocês vão ficar ali brigando o tempo todo. Vocês vão estar os dois num monólogo, né? Você tá conversando com seus fantasmas, a pessoa conversando com os fantasmas dela. Então, tipo assim, vocês estão só brigando um com o outro, um com os próprios fantasmas. E vocês não vão chegar em lugar nenhum. Eu peço para que você diga uma ou duas vezes em que você ficou discutindo com a outra pessoa super reativamente, brigando com a outra pessoa brigando com você, e depois nessa conversa os dois saíram com as opiniões mudadas. E algum deles, pelo menos também, saiu com alguma coisa acrescida dessa situação, saiu com algum aprendizado dessa situação. Gente, é muito difícil. Se teve uma ou duas situações que isso aconteceu na sua vida, é raridade. Normalmente, quando as pessoas elas debatem, elas discutem nesse tom de briga, a única coisa que elas querem fazer é criar uma disputa de egos e tentar defender o seu ego. Então, a outra pessoa sente que está sendo atacada e ela tende a se defender e atacar o outro.
e a outra pessoa faz o mesmo. Então as duas elas só estão se atacando e tentando mostrar para outra pessoa que ela é inteligente, que a opinião dela está certa. Só que perceba, quando a gente briga com a outra pessoa, quando a gente ignora o espaço da outra pessoa e começa a brigar e querer abrir a cabeça das pessoas e botar a nossa opinião, a gente está sendo invasivo. E aquela pessoa ela não vai mudar ali, ela não vai mudar a cabeça dela. Porque para que ela aprenda, é necessário que essa pessoa ela esteja aberta, que as defesas dela estejam abaixadas. Porque se as defesas dela estão levantadas, então qualquer tipo de coisa que você falar vai bater nela e vai voltar, porque ela não está aberta para você. Então qualquer coisa que você fale, mesmo que seja o mais racional, o mais inteligente possível, dependendo da forma que você fala, aquilo vai bater na outra pessoa e vai voltar. A pessoa ela não vai escutar. É a famosa frase de entrar por um ouvido e sair pelo outro. A pessoa ela não vai te escutar, ela só vai entender a sua gritaria. Por isso que é importante a gente entender quando a gente está desqualificando a opinião da outra pessoa. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, mas eu falo a verdade mesmo. E as pessoas elas não aguentam a verdade, porque as pessoas são hipócritas. As pessoas elas são de fato hipócritas? São. A gente vive numa sociedade que é hipócrita. E de uma certa forma é necessário que ela seja assim, para a gente pelo menos ter um respeito, mesmo que falso, com as outras pessoas. Pra gente não sair no tapa toda hora, pra gente não ficar brigando com o outro desnecessariamente. Então a gente é hipócrita. Só que as pessoas elas falam nesse tom, elas falam que elas falam a verdade. Primeiro que o que eu acredito é que a verdade ela é uma coisa muito sutil pra gente conseguir entendê-la completamente. Cada pessoa ela prisma a verdade universal à luz dos seus conceitos, à luz do seu aprendizado. Então eu vou ver coisas e perceber coisas na medida do meu nível de consciência. Outra pessoa, ela vai ver a medida do nível de consciência dela, ou seja, dos paradigmas que ela carrega, das experiências que ela teve e os aprendizados também. Então, à luz dessas coisas, dessas experiências, ela vai prismar uma parte dessa verdade e ela vai ver um lado. Eu que tô aqui, eu vou ver um outro lado dessa verdade. Então você falar que você fala a verdade absoluta é inegável, pra mim isso é na verdade uma mentira. Pra você conseguir entender a verdade absoluta, é necessário muitas vidas de aprendizado, muitos anos de aprendizado, é necessário um nível de consciência altíssimo. E uma pessoa com nível de consciência altíssimo, ela não vai ficar tentando abrir a cabeça das outras pessoas. E além disso, mesmo que você esteja falando uma coisa que você acredite que é verdade no seu coração, que você ache que é uma intuição, que você acredite que seja uma intuição, se você não sabe se comunicar direito ao expressar a sua verdade, as pessoas elas só vão escutar os seus detritos, elas só vão escutar os seus gritos e elas não vão escutar o conteúdo que existe por trás disso. É muito difícil quando uma pessoa ela fala gritando pra gente, porque a gente tem que tirar todo aquele peso pessoal das palavras que ela fala, toda aquela discussão, aquela briga e tentar achar ali o conteúdo. É um esforço a mais que a gente tem que fazer para conseguir escutar outras pessoas. Nem todo mundo e nem com todo mundo vai querer fazer esse esforço e tirar essa gritaria, essa briga, essa discussão e tentar entender o que você está dizendo. As pessoas elas só vão sair de perto, elas não vão querer conversar com você, desabafar com você, querer o que você tem para falar, porque a forma com que você diz é rude. Você está expressando a sua verdade? Pode até estar expressando. Mas no momento que você expressa ela com grosseria. E quando você expressa com grosseria, as pessoas só escutam a sua grosseria, não escutam a sua visão, a sua verdade. Então, se você não sabe se é um canal, as pessoas elas não vão conseguir aproveitar o conteúdo que você está trazendo. É como se, por exemplo, a gente submetesse uma criança para ela aprender em sala de aula com alguém dando porrada na cabeça dela e gritando. A criança ela não vai aprender. É preciso que no momento de aprendizagem a gente aprenda com sutileza, com paciência, com tranquilidade, para aquilo poder ser absorvido pela gente por inteiro. Mas se a gente não tem um ambiente adequado e a pessoa que tá falando com a gente tá gritando, a gente não entende, a gente não aprende. A gente aprende melhor pelo amor do que pela dor. Embora a gente aprenda pela dor, esse é o último recurso que a vida dá pra gente aprender. Mas o primeiro é o amor. Se a gente consegue aprender com palavras amorosas e ensinar com palavras amorosas, a gente
consegue influenciar uma quantidade maior de pessoas. Então, você vai expressar a sua opinião, em vez de você ficar falando o que vier na sua cabeça sem pensar, faz uma reflexão primeiro. Isso é verdade pra mim? Eu realmente acredito nisso? Ou alguém me falou isso e eu importei como verdade? A primeira de todas, autoconhecimento. Fazer meditação, se autoconhecer, se auto-observar, para você saber se aquilo que você tá pensando, tá falando para outra pessoa, tem cabimento na sua vida. Se aquilo é o que toca o seu coração. Não adianta você falar uma coisa que você não experienciou. E além disso, você se perguntar: essa pessoa me perguntou sobre esse assunto? Não, ela não me perguntou. Mas eu acho que eu devo falar com ela? Eu tenho essa intuição de que eu devo falar com ela? Sim. Se sim, se por um acaso você achar que realmente tem que falar com essa pessoa, então aí você vai entrar numa postura amorosa, numa postura humilde, vai chegar para outra pessoa, pedir para aquela pessoa para você dar sua opinião. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tá, então pelo menos se você for dar sua opinião para outra pessoa, fala com tranquilidade, não ataca a outra pessoa, não fala que a sua opinião tá certa. Fala com a pessoa que você tá dando apenas a sua opinião, que ela tem que seguir o que ela achar que é verdade, que você é passível de erros. Então, por exemplo, se eu vou dar uma sugestão pra vocês, eu tenho que primeiro entender que eu posso estar errando na minha fala. E aí eu vou falar pra vocês assim: olha, eu acho isso, isso e isso, mas sente no seu coração se pra você é verdade, se pra sua vida isso faz sentido. Se não fizer, tudo bem. Ter essa postura de humildade ajuda. Mas eu sei que é muito difícil a gente ter essa postura de humildade, porque principalmente a gente tá muito ligado ao nosso ego. E o nosso ego é muito egocentrista. Não é à toa esse nome que a gente dá para essa identidade que a gente criou. Tudo que ameaça a identidade do ego que ele acredita, ele ataca, porque ele liga isso à identidade dele. Então, todos os seus valores, as suas opiniões, você de uma certa forma acredita que isso é você. Então, quando a outra pessoa ela expressa a opinião dela e ela não está nem interessada em mudar a sua ideia, ela só apenas está se expressando. Então, a pessoa está ali se expressando e ela fala uma opinião que é diferente da sua, você já fica com raiva, você já quer brigar com ela, já quer pegar em armas, já quer falar que ela tá errada, que ela é burra. É porque a gente está identificado com o nosso ego. E quando a gente está identificado com o nosso ego, a gente acha que se aquela pessoa ela deu uma opinião oposta da gente, isso significa que ela está agredindo a nossa identidade. Ela está agredindo a gente, então a gente fica com raiva. Se a gente tivesse a percepção nesses momentos de que isso é apenas um pensamento que está passando do nosso ego, que não tem nada a ver, que a pessoa só está querendo se expressar, que a opinião dela não invalida a minha, porque cada pessoa tem um nível de consciência, então a pessoa ia falar, expressar a opinião dela, podia falar na minha cabeça: olha, eu não concordo, acho que não é assim. Mas eu ia ficar quieto na minha, porque eu preservo o espaço de comunicação daquela pessoa. Eu respeito o espaço daquela pessoa, eu não invado o espaço daquela pessoa. Eu não tento ser o superior àquela pessoa. Eu deixo que ela se expresse. Porque independente do que ela esteja falando, dos argumentos que ela fale, aquilo só vai fazer sentido pra mim se tocar o meu coração, se fizer sentido pra mim. Se não fizer sentido, não adianta eu brigar com a outra pessoa. Não vai ser verdade pra mim. Da mesma forma, se você tentar mudar a cabeça da outra pessoa, também não vai ser verdade pra ela. Ela não vai aceitar, porque é da experiência que ela viveu. E você tem experiência que você viveu. São duas coisas diferentes. Uma não anula a outra. A opinião das outras pessoas não anulam as nossas. É necessário a gente ter esse treino de quando a outra pessoa ela falar uma opinião diferente, ela expressar uma opinião diferente da nossa, a gente não levar para o lado pessoal e não achar que a pessoa está atacando a nossa opinião. Porque a pessoa ela não está. Na maioria das vezes as pessoas não estão, elas só querem se expressar. E mesmo que a pessoa ela queira enfiar a goela abaixo a verdade dela pra você, você tem a possibilidade de simplesmente ignorar o que ela fala, viver a sua vida, deixa ela falando sozinha, vai fazer outra coisa. Deixa ela sozinha, não precisa ficar convivendo com essa pessoa ouvindo grosseria. Deixa ela falar grosseria pra quem entende a grosseria dela. Mas você entende que, embora ela possa falar 1000 coisas, você tem uma verdade que existe dentro de você e que você não vai mudar assim, pela grosseria. Você muda pelo amor. Então não adianta outra pessoa ficar tentando te mudar, você sabe que não vai mudar sua opinião. E se você sabe que não vai mudar sua opinião, não tem por que você ficar bravo. Não tem por que você pegar em armas e querer atacar a outra pessoa.
Se a gente se comunica com generosidade ao falar a nossa opinião para outra pessoa, e se a gente respeita a opinião da outra pessoa quando a outra pessoa fala com a gente não fica criando picuinha desnecessária, brigando desnecessariamente. A gente entende que aquela pessoa, ela tá falando o que é verdade para ela, o que ela experienciou. Uma pessoa que vive numa cidade, ela vai experienciar uma coisa. Uma pessoa que vive em outra cidade vai experienciar outra. Uma pessoa que é idosa, ela vai ver um lado das coisas. Uma criança, ela vai ver as coisas por um lado também, diferente. E um não anula o outro. Não tenta ficar sendo mestre das pessoas à força. E nem deixa que as pessoas tentam ficar enfiando a goela abaixo as opiniões delas pra você. Se distancie se for preciso. Mas não tente ser mestre das outras pessoas. Porque a gente sim aprende com as outras pessoas e a gente também ensina, mas é através do amor, da compreensão, não através da guerra, da briga. Ninguém muda na guerra, ninguém muda na briga. Quando a outra pessoa nos percebe, a gente se abre pra ela. Então o que ela fala, eu sei que ela não tá me atacando. E eu sei também que eu não vou atacar ela. Então isso vira um diálogo, não é mais um monólogo. Não é mais uma pessoa gritando com seus próprios fantasmas. É duas pessoas conversando. A opinião das outras pessoas, mais uma vez, reafirmando aqui para entrar na nossa cabeça, a verdade das outras pessoas só tem a ver com a experiência que ela vive, não tem nada a ver com as outras. Então, se ela pensa A e você pensa B, você pode pensar B aqui, aquela pessoa pode pensar A aqui. Se vocês tiverem maturidade, vocês podem conversar, trocar pontos. Mas se você vai sair com a mesma opinião, se você vai mudar sua opinião depois dessa conversa, é irrelevante para as duas pessoas, porque elas têm maturidade, elas sabem que não vão mudar o outro brigando. Então, da próxima vez que você for conversar com alguém, por favor, segue aqui a minha dica, testa por você mesmo. Quando a pessoa ela falar uma coisa que é contrária pra você e você estiver prestes a atacar essa pessoa ou a se defender, lembra que não é nada pessoal, que a pessoa ela não tá te atacando, que a pessoa apenas está querendo se expressar e ela tem o direito de se expressar. Se for necessário, se ela estiver falando algum preconceito, alguma coisa que seja legal, recorra às leis dos homens, recorra às leis. Faça aquilo que for necessário, se for contra você ou alguém que você goste, alguém que você esteja vendo que está sofrendo. Mas se aquela pessoa ela não está prejudicando ninguém com a opinião dela, se ela não está fazendo mal a ninguém, se ela só está querendo se expressar, então não tem motivos para você querer silenciar e calar as outras pessoas, porque isso é sinal de imaturidade. E isso é querer interferir no livre-arbítrio da outra. E se você quer interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, é você que vai estar colhendo o que ela plantar, e não ela. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembre-se, por favor, aqui de deixar um like e se inscrever no canal, para que esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça. E que ele também possa ser recomendado a outras pessoas. Porque quando você sinaliza um like aqui pra mim, você mostra pro YouTube que o meu conteúdo é relevante. E assim ele pode ser distribuído para mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem, sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.